Ok, vamos então entrar no capítulo 3, capítulo 4, né? Capítulo 4 aí de Filipenses. O versículo 1 de Filipenses, nessa versão aqui minha, diz assim, ó. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Tá? Aí esse versículo 1, ele me fez pensar numa pergunta. Como podemos permanecer firme no Senhor? De que modo que Paulo está falando para eles permanecerem firmes? Olha aí o capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então essa expressão, né, de como permanecer firme no Senhor, Paulo está se referindo, né, nisso que ele acabou de citar aí no capítulo 3, versículo 20 e 21. Tá? A nossa pátria está nos céus. Uma das coisas que vai te motivar, né, a permanecer firme é conservando os nossos pensamentos em Cristo. Como você vai permanecer firme no Senhor? Conservando o seu pensamento, ou os nossos pensamentos em Cristo. É a única maneira. O que não é um grupo, né, não é uma reunião que vai te fortalecer, que vai fazer você ficar firme no Senhor. Mas é você conservando a sua mente, né, os seus pensamentos em Cristo, lembrando, né, do que esse mundo não é o nosso lar, e insistindo no fato de que Cristo tem tudo sob o seu controle. Olha que interessante isso aí, ó. Todas as coisas, irmãos, estão sob o controle de Deus. Ele tem um controle. Tem um cântico, como é que a gente não cai uma folha, né, da árvore se Deus não permitir? Nem as folhas das árvores se movem, mas tem um que não cai também, não tem? Tem um cântico desse também. Mas olha só, nem as folhas das árvores se movem se não for pelo seu poder. A gente precisa de acreditar nisso aí, né? Então o que Paulo está dando, motivando eles, né? Conservem os seus pensamentos em Cristo. Lembrando que esse mundo não é nosso lar. Insistindo no fato que Cristo tem tudo sob o seu controle. Eleve seus pensamentos sempre para as coisas do alto. Busque as coisas do alto. É assim que você vai conseguir permanecer firme no Senhor. Quando você se deparar com algum problema, se deparar com alguma dificuldade aí, você tem que fazer esse exercício, né? Começa a fazer uma autocrítica no que você tem pensado, no que você tem feito, no que você tem falado, né? As conversas que você tem participado, o tempo que você tem dedicado. Porque tudo isso vai te ajudar a você conseguir achar uma resposta, ou ver a razão e o motivo, né, o porquê que você está, às vezes, abalado, fraco. Né? Que às vezes não é porque você está vivendo um problema. Uma vez que você para de se conectar, para de buscar as coisas lá do alto, de pensar nas coisas lá do alto, de se alimentar das coisas lá do alto, a gente vive num corpo o quê?
corruptível. Corruptível, miserável, né? Então, se você para de se conectar com as coisas, você vai inclinar para a carne. Interessante isso aí, né? Aí o versículos 2 e 3 aí, ó, ele diz assim, ó: peço a Efódia e a Sintique que façam as pazes no Senhor. E a você, uns nomes aí, ó, uns nomes bonitos aí para vocês dar para os seus filhos aí, ó. Hã? Não, o meu tá aqui, Cisigo. Olha que trem esquisito. Vamos ficar nessa versão aí, porque essa aqui é minha. Tá. Ah, não, peço. Sintique, que faça as pazes no Senhor. Aí o verso 3. Isso. Tem. Peço o quê? Ah, eu não cito o nome. Císigo. Aí, ó. Císigo. Isso mesmo. Ah, o meu está já na leitura. Císico. Císico. Meu fiel companheiro, né? Peço que as ajudem, porque elas me ajudaram na luta pelo Evangelho, junto com Clemente e os meus outros colaboradores. Seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, né, tinha um problema entre duas irmãs, né, ali, e que eram atuantes, né, e que Paulo ficou sabendo que elas não estavam conversando, né, uma com a outra, né, houve uma situação, mas que esse problema estava atingindo, né, mexendo com a igreja. Mexendo como? Trazendo a tristeza, tá? Então Paulo está pedindo, está rogando que eles pudessem intermediar e ajudar as duas, ver se elas se reconciliassem, né? Paulo não tinha nesta carta aqui um objetivo de prevenir a igreja de Filipe contra erros doutrinários, mas tratar de alguns problemas de relacionamento. Por que isso me chamou a atenção, né, e desperta para nós aqui? Porque a igreja, ela não pode ficar só, ela tem que se esmerar no ensino, né, na doutrina, claro, mas ela também tem que cuidar dos relacionamentos. Lembra lá em Atos, quando os presbíteros pediu, escolhei homens cheios do Espírito Santo, e aí, ó, né, homens, mulheres cheios do Espírito Santo para cuidar desse lado. Porque, às vezes a igreja ela pode estar bem, tendo uma visão bem coerente da doutrina do Senhor, mas de repente, o lado emocional, o lado sentimental, esse está abalado, porque tem diversos problemas de relacionamento dentro daqui da igreja. E isso é uma fraqueza para a igreja, porque o nosso alvo é as pessoas de fora, elas têm que se fazer, a igreja tem que se fazer conhecida. Aí as pessoas de fora chegam, elas vão encontrar excelentes pregações, né, estudo, a visão da doutrina, esse alimento essencial. Mas na medida do tempo, ela vai perceber, as pessoas começam a perceber que há problemas de relacionamento. Pessoas aqui com dificuldade de conversar com as outras, não ter comunhão, não cumprimentam, não se falam. E isso é um trunfo, né, para Satanás.
Então a gente como cristãos, como igreja, né, a gente tem que tomar cuidado, né, olhar para todos esses ângulos. Essas mulheres, como Paulo mencionou aí, haviam trabalhado. Ô Gui, pega uma água para mim, filho. Né, haviam trabalhado na igreja de Cristo, né? A interrupção de seu relacionamento era um assunto importante, porque muitas pessoas foram alcançadas devido ao esforço delas. Paulo até fala, olha, ajudem, né? Rogo que ajudassem, porque elas contribuíram com o trabalho, com o evangelho. Ele fala isso aí, né? Peço a Efode e Sintique que façam as pazes, e a vocês, Císigo, meu fiel companheiro, peço que as ajude, porque elas me ajudaram na luta pelo evangelho. É interessante isso também, né? Que isso aqui a gente começa a derrubar algumas paredes, algumas barreiras, né? A questão da mulher servir, né? De estar em campo, de estar evangelizando. Isso é bem interessante, né? A gente mulher não pode vir ministrar, pregar essas coisas. A gente vai ver isso nas cartas pastorais, né? Mas a mulher ir para o campo, né? Olha aqui o exemplo dessas duas mulheres. Elas estavam na luta junto com Paulo. Na luta. Então, eram mulheres dedicadas, aplicadas. Eram mulheres dedicadas, né? Tinham uma importância naquele corpo, naquela parcela do corpo ali. Vivendo em comunhão com Cristo, mesmo vivendo em comunhão com Cristo, trabalhar muito pelo seu reino e ainda assim ter problema de relacionamento. É o que nós acabamos de falar aqui agora há pouco. Na igreja, o fato de estar nesse corpo mortal, miserável, né? Um corpo corruptível, um corpo fraco, né? Abatido, tudo isso é possível acontecer dentro da igreja. E aí a gente tem que ter sabedoria para poder lidar, né? Trabalhar, administrar bem essa situação. Ok? Versículo 4 e 5, ó. Fiquem sempre alegres no Senhor. Repito, fiquem alegres, que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada, apresentem a Deus todas as necessidades de vocês, através da oração e da súplica em ação de graça. Fiquem alegres no Senhor. Fiquem alegres. Está vendo como Paulo vai? O que Paulo está falando? Apresentem, né, as suas dificuldades, a todas as suas necessidades. Apresentem. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, Deus já sabe, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que eu estou sentindo, Deus sabe qual é o meu problema. Apresente ele ao Senhor. Apresente ele em ação de graça, em súplica. Fale com Deus. Qual é o problema que está tendo entre essas duas mulheres? Apresente, né? Nossa suprema alegria vem do Senhor Jesus Cristo, que habita em nós. Ele está perto com a sua, né? Ele está presente, né? O que a gente precisa de entender, que a alegria que essa alegria que Paulo está falando para que elas manifestem essa alegria, é uma alegria que vem do alto, é uma alegria do fruto do Espírito Santo, né? Não é que é uma alegria falsa, sabe? Tem pessoas que você olha para elas, estão rindo, mas não é um sorriso, não é uma alegria verdadeira, não é uma alegria, é uma alegria forçada, mas essa é da carne. A alegria que vem do alto, ela é suprema, ela é plena, independente da situação. A gente olha a pessoa de Cristo, como que ele viveu o seu ministério,
como que as pessoas sempre o encontrou quando ele direcionava ao Pai, quando ele falava do Pai, quando ele falava das coisas lá do alto, quando ele falava do seu propósito, ele contagiava as pessoas, mesmo sabendo de tudo que estava sendo reservado para ele. Então, nós precisamos, tá? De acreditar que Cristo, por mais que seja a sua dificuldade, mas creia que a sua morte, que a sua ressurreição, te trouxe uma capacitação de você verdadeiramente exalar uma alegria que vem lá do alto, porque a alegria vem de Cristo, né? E nós gozaremos plenamente dessa alegria. Nós goza dessa alegria, né? Melhor dizendo. A gente goza dessa alegria plena, porque vem do Senhor, e o Senhor está conosco. O Senhor está no meio de nós, sobre nós, em cada um de nós. O Senhor que vive dentro de cada um de nós, cumprirá todo o propósito. E é isso que Paulo está motivando a igreja. Fiquem sempre alegres, né? Não deixem que os problemas aqui ofusquem a sua alegria. E uma das coisas que isso é tão importante porque isso vai contagiar as pessoas lá fora. Pensa. Certa época, lá no Dom Cabral, a gente morava lá. Eu e Maria Antônia, a gente sempre teve lutas, problemas, como qualquer casal. Mas nós somos alegres, irmão, nós somos felizes, porque nós, de fato, tivemos o privilégio, né, como todos nós aqui, de conhecer Jesus. Então, isso sempre foi uma prioridade para nós. E, inclusive, até as pessoas achavam estranho, né, porque a gente não é muito apegado nessas coisas materiais, não tem muita apegação a isso. Então, eu e ela construímos um barracão lá na casa do meu sogro. E a gente era feliz, só que a gente vivia para nós. Tem gente que quer viver para os outros, sabe? Tem pessoas que querem viver para os outros. Ter um carro para mostrar para os outros, ter uma casa boa para mostrar para os outros, pintar a casa, né, para as pessoas. Esse ano, irmão, a pessoa fulano pintou a casa dele, o muro, né? Ano que vem ele vê o vizinho pintando, aí ele vai também muda. Sabe, tem pessoas que vivem para os outros. Eu acho que essas pessoas são infelizes. Você tem que viver para você, irmão. Você tem que ser feliz. É com você, com a sua família, sabe? Esse negócio de você querer viver para os outros, mostrar as coisas para os outros, isso é uma bobagem. Isso não é felicidade, né? E nós, então, era 3 cômodos que nós fizemos lá e um banheiro. É tão interessante porque quando tinha o Guilherme estava beleza, mas quando chegou a Juliana, aí onde que era a cozinha se tornou um quarto, onde que era a sala ficou cozinha e ficou um quarto. Então era quarto, cozinha e quarto. Então você entrava no melhor cômodo da casa, na cozinha, né? Você entrava lá no barracão, era a cozinha. E ali a gente ficou 19 anos vivendo ali. E meu sogro fez um reboco, meu sogro é um mestre de obra, muito bom. E na época ele peneirou a areia naquelas peneirinhas de fubá. Então você passa a mão, assim, parecia que era um reboco de massa mesmo. A gente nem preocupou em pintar o negócio, né, de mudar. A gente era feliz. As pessoas falaram assim: Júlio, eu não entendo vocês, sua casa ali não é rebocada, mas eu sempre vejo você e Maria Antônia felizes, sempre de mão dada, seus meninos rindo, né? Guilherme já ria de natureza mesmo, né? Aquele é mala véia. Então, assim, mas é por quê, irmãos? Porque a nossa alegria é a Cristo. Falei assim, gente, nós somos felizes, mas não é porque a nossa felicidade não está em coisas materiais, né? E graças a Deus que Maria Antônia também não é apegada a essas coisas. Então, a gente vivia de boa com os meninos viviam bem, tranquilo, né? Porque a gente sempre buscou se alimentar das coisas do Senhor, a vida sempre foi se alimentar das coisas do Senhor. Então, a nossa casa, né, espiritual está sendo construída.
Eles não viam, né? Tinha problema? Tinham. A família falava assim, perguntava se perguntava a Maria Antônia, você e o Júlio não brigam? A gente não ouve vocês brigando. Falei assim, não, a gente briga. Mas a gente briga. Eu e ele, a gente briga. Nós dois, a gente vai discutir. Mas vocês não têm que ouvir, né? Aí muitas vezes a gente marcava assim para acordar de madrugada para o Guilherme e Juliano não ver a gente conversando, né? Porque eram crianças, para não influenciar e tal, aquela coisa toda. Então a gente teve esses cuidados, né? E Maria Antônia nunca foi de ficar compartilhando com família dos seus problemas. Que a família dela é grande, são 12 irmãos, né? São 7 mulheres. Então ela lá, todas as outras falam da vida delas lá, né? E elas perguntam a Maria Antônia, você não fala nada? Eu falo assim, a minha vida com Júlia é eu e Júlio. Sim. Exatamente. Exatamente. Né? Então a gente procurou tomar esse cuidado, né? Então a gente colocou em prática essa questão de viver alegres, né, no Senhor e pensando nas coisas do alto. Cristão, irmão, que fica pensando nas coisas terrenas, esperando que Deus vai fazer um milagre, esperando que Deus vai te dar as coisas, esperando que Deus vai mudar sua vida aqui. Você pode fazer isso, sabe? Pode. Mas não espera isso, achando que é isso que vai aumentar a sua fé, que é isso que vai aumentar a sua alegria no Senhor, a sua esperança no Senhor. Nada. A sua esperança, a sua alegria tem que ser nas coisas do alto. Então, Paulo motiva a igreja a viver feliz, não importando quais são os seus problemas. E ele continua dizendo, ó, então, verso 7, então a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Finalmente, irmãos, ocupem-se com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amado, honroso, virtuoso, ou de algum modo mereça louvor. Olha que legal. E o 9. Pratiquem tudo o que vocês aprenderam, receberam como herança, o que ouviram e observaram em mim. Então, o Deus da paz estará com vocês. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Abre para mim João 14, versículo 27. Veja bem, a verdadeira paz não se encontra no pensamento positivo, né? Na ausência de conflito ou nos bons sentimentos. A verdadeira paz não se encontra no pensamento positivo, na ausência de conflito ou nos bons sentimentos. Ela vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa cidadania no reino está garantida. Nosso destino já foi determinado e podemos alcançar a vitória sobre o pecado. Deixo-vos a paz de Deus, né? Deixo-vos a paz de Deus. Cubra, proteja seu coração contra a ansiedade. Muitas vezes as pessoas querem mostrar que estão em paz com o Senhor, porque elas não têm um problema, elas não estão vivendo um conflito, não é mesmo? Que elas estão sempre com pensamentos positivos. E a paz não está nisso. A verdadeira paz não se encontra nisso. A verdadeira paz se encontra, né, na certeza que ela vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Você, como cristão, você tem que, para você ter paz, você tem que ter essa certeza. Olha o versículo 27 que a irmã leu. Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Está vendo? Você tem que ter certeza, né?
que você está em paz com Deus, irmão. Mesmo que você está em conflito, mesmo que, né, você está com dificuldades, mas nada disso tira de você a paz, né? A paz do Senhor, a paz que Cristo deixou. Deixo-vos a paz, a minha paz. Nós estamos falando da paz de Cristo, a paz que Ele, né? A minha paz vos dou. Olha bem, não vou-las dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. Às vezes, pequenas coisinhas tiram a paz das pessoas. Deixa você atormentado. Pequenas coisas. Você vai cumprimentar o irmão. Oi, irmão, estou bem? Não, estou bem não. Estou em paz não. Ué. Mas quem te deu a paz foi Jesus, irmão. Foi Cristo. Está vendo? Não andeis ansioso, né? Proteja o seu coração contra a ansiedade. É isso que Paulo está pedindo, né? Os irmãos, protejam, cuide, tá? Porque a verdadeira paz é saber que Deus está no controle. É de saber que a nossa cidadania no reino está garantida, irmão. Eu sempre bato nesta tecla, sabe? Eu sempre bato. Já vi pessoas falar que não toma ceia, que não está apto para tomar ceia, que não pode tomar, porque está assim, está ali, uma série de coisas. Poxa, muitas vezes a gente diminui o sacrifício de Cristo e dá triunfo para Satanás. Uma pessoa que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, uma pessoa que está envolvida, relacionando com Cristo, uma pessoa que tem intimidade com Jesus, que recebeu o Espírito Santo do Senhor, e aí ela não toma ceia, porque ela está com um problema, porque ela está com um conflito. Mas esse problema, esse conflito, essa situação, não tira a tua paz. Porque Deus está contigo, irmão. É isso que Paulo está mencionando. Deus está com você. Então, tenha controle, acredite nisso, né? Acredite que a sua cidadania no reino está garantida. Se você está no conflito, não põe em xeque, não põe em dúvida que a sua cidadania lá no céu já não é mais garantida. Está garantida em Cristo. Está garantida em Jesus. Um dia nós vamos estar diante dele, os livros vão ser abertos e nós vamos passar por um julgamento. Aí é outra coisa. Mas hoje, cada um de nós, onde você estiver no campo de evangelismo, você tem que passar essa convicção. Se você começa a falar com a pessoa lá fora, que você como cristão, você não sabe se você vai ser salvo, ué, essa pessoa fala assim, então nem vou, prefiro ficar do jeito que eu estou. Está vendo? Pega a visão do negócio para vocês verem como que faz muito sentido isso. Às vezes a gente diminui, né? Diminui Cristo, diminui o poder de Cristo, diminui a ação de Cristo, diminui o que Cristo fez por nós. E é isso que a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que mostrar às pessoas que nós somos felizes. Está sem água na sua casa, mas eu estou feliz, irmão. Mas como assim está feliz? Estou feliz, Jesus é a minha felicidade. Está sem água lá, mas vou tomar banho na casa do meu irmão ali, já falou que posso tomar banho, posso levar minha família. Está sem comida, só até mais tarde que o irmão já vai levar a cesta lá em casa. É assim que a gente tem que viver, gente. A gente não pode demonstrar para as pessoas fraqueza. Os seus problemas, sabe aquele ditado, roupa suja se lava em casa? Que os seus problemas você traga para a igreja, aos pés dos presbíteros, dos pastores, e trata aqui, ó. Mas lá fora, mostra quem você é. Eu sou cristão. Jesus é minha alegria, Jesus é minha fonte, Jesus é meu Senhor, meu alicerce. É isso que a gente tem que passar coisas boas para as pessoas. E os problemas a gente vai tratando.
ok? É muito legal, né? E deixe que a paz de Deus cubra você, proteja o seu coração. Deus não vai te abandonar. Olha que legal. Aí continua, versículo 10. Foi grande a minha alegria. Olha como que ele fala de alegria, né? Por isso que o livro de Filipenses, os temas lá é alegria. Do capítulo 1, alegria no 2, alegria no 3, alegria no 4. Foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer de novo o interesse em mim. Na verdade, vocês já tinham esse interesse antes, mas faltava oportunidade para demonstrá-lo. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a arranjar-me em qualquer situação. Aprendi a viver na necessidade e aprendi a viver na abundância. Estou acostumado a toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, vocês fizeram bem, tomando parte da minha aflição. Vocês mesmos sabem, Filipenses, que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma outra igreja, fora vocês, teve contato comigo em questão de dar e receber. Já em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda por mais de uma vez, para aliviar as minhas necessidades. Não que eu esteja querendo presente, pelo contrário, quero ver mais lucro na conta de vocês. No momento, tenho tudo em abundância, tenho até de sobra, especialmente agora que Epafrodito me trouxe aquilo que vocês mandaram. Está se referindo a uma oferta, né? É como um perfume de suave odor, sacrifício agradável que Deus aceita. O meu Deus, por sua vez, atenderá com grandeza a todas as necessidades de vocês, conforme a riqueza dele em Jesus Cristo. Ao nosso Deus e Pai seja dado glória para sempre. Amém. Então é um texto bonito que Paulo agradece, né? Agradece ao auxílio que os filipenses lhe enviaram mediante Epafrodito. Ele fala, olha, por um momento, né, teve um momento que nenhuma igreja esteve comigo, me auxiliou, fora vocês. Que Deus vai recompensar vocês, né? Ele se alegra não tanto pelo auxílio material recebido, mas pelo afeto e crescimento espiritual que a comunidade demonstra mediante a oferta. Lembra que ontem, né, na oferta, eu até citei aquele texto de Dorcas, né, e quando ela morreu, como que aquelas viúvas choraram, prantearam, né, porque elas mostraram as roupas que Dorcas fazia, doava, né? Dorcas era uma doadora e ela fazia com amor. Então, Paulo está alegre ao ver, né, que aquela oferta que ele recebeu, né, ela estava recheada de crescimento espiritual. Quando você for ajudar alguém, quando você for fazer algo para alguém, que Deus esteja vendo que você está fazendo aquilo com muito amor. Você está sendo verdadeiramente doador, né? Como Cristo foi doador. E ele, então, demonstra essa alegria, mesmo preso, mesmo encarcerado, mesmo limitado, mas ele demonstra que esses irmãos estavam enchendo o seu coração de alegria. Crescimento, irmãos, é algo maravilhoso dentro de uma congregação.
quando a congregação ela cresce, a comunidade cresce espiritualmente, pode ter certeza que todos os trabalhos vão fluir e vão se desenvolver, ok? E aí, ele encerra, né, com esses versículos: saúdem a todos os cristãos. Os irmãos que estão comigo saúdam vocês. Todos os cristãos saúdam vocês, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É interessante que ele fala, né, que todos os cristãos saúdam vocês, especialmente os da casa de César. Quem são esses da casa de César, né? A casa de César era o imperador. São todos aqueles que trabalhavam, né, para o imperador e se encontraram com Paulo, né, nas diversas cidades, naquele momento que Paulo estava ali, e esses se converteram ao fruto, ao crescimento, e é isso que era a alegria de Paulo. Beleza? A gente vê a casa de César sendo alcançada pelo poder do Evangelho. Amém? Então tá, assim a gente finaliza então, né, a carta de Paulo aos Filipenses, tá? E agora a gente vai entrar na última carta escrita na prisão, que é a carta aos Colossenses. Beleza? Uma carta bem interessante. Vamos fazer uma introdução hoje, né, e aí a gente caminha amanhã, talvez amanhã, e depois a gente consegue finalizar essa carta. Ok. Colossenses é uma igreja que Paulo não visitou pessoalmente, tá? A igreja de Colossenses foi uma igreja que Paulo não visitou pessoalmente. Olha o capítulo 2, versículo 1, que diz, ó: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, laodicenses, e por quanto não me viram face a face. Olha aí. Então esses, né, Paulo lá em Colossos, né, Paulo não visitou as comunidades de Laodiceia e de Hierápolis e também de Colossos, né, foram fundadas por Epáfras. Na verdade, Epáfras fundou a comunidade de Colossos. E Laodiceia e Hierápolis, provavelmente, pode ter sido outro irmão, né, que foram discípulos de Paulo, né? Lembra quando Paulo, lá em Atos, capítulo 19, versículo 7, quando Paulo estava na cidade de Éfeso, né? De Éfeso, ele encontrou com 12 discípulos, e aí Paulo pergunta, em qual batismo eram batizados? Aí eles falam assim, ó, Paulo pergunta, vocês foram batizados no batismo do Espírito Santo? E eles então falam assim, a gente foi batizado no batismo de João Batista, e nem ouvimos falar no batismo, né, do Espírito Santo. Aí Paulo então prega, ensina e batiza eles no batismo do Espírito Santo, impõe a mão sobre eles, eles manifestam o poder do Espírito Santo falando em língua, ok? E era em torno de 12 homens. Isso está lá em Atos 19, versículo 7. Se você quiser ler do 1 ao 7, mais especificamente o versículo 7. E esses 12, então, eles ficaram naquela região. E um desses era exatamente quem? Epáfras.
Ok? Um desses era exatamente Epáfras. Tá? Estes que hoje são cristãos eram provenientes de quem? Esses 12 que hoje eram cristãos eram provenientes de quê? Eram judeus? Não. Eles eram provenientes do paganismo. Esqueceu, né? Dá um para cá. Distribui aí. Esse é o mapinha aí, que vocês vão ver na região aí. Pode deixar com eles. Vai ver a cidade de Colossos embaixo, Laodiceia e Herápolis. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia da região, né? Para vocês saberem onde que, para estar sintonizado, né? Cada cidade. Aí vocês podem fazer uma pesquisa, saber a distância de uma igreja para outra, o km, né? De uma igreja para outra. Tá bom? Mas voltando aqui, ó. Então esses 12 que foram batizados, eles eram de quê? Eles eram provenientes do paganismo. Então entendam isso, irmãos. Tá? A gente lembra que desde o início lá de Filemão, eu falei assim, ó, é importante a gente conhecer a cultura, as regiões, onde a pessoa está, porque é para você saber e para você entender muitas vezes as dificuldades que a carta vai apresentar para você. Opa, então esses aqui então são pagãos, não são judeus. Se tornaram cristãos agora, mas são provenientes do paganismo. Dá uma olhada aí no versículo 1, versículo 21. Diz aí, ó. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Olha o verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então eles vieram do paganismo, eram gentios, tá certo? E costumavam se reunir, né, depois que se tornaram cristãos, eles costumavam se reunir nas casas de ninfas, está lá no capítulo 4, versículo 15, e também na casa de Arquipo, capítulo 4, versículo 17, e Filemão, versículo 2. Então eles se reuniam nas casas, não tinham um prédio. Aí veja bem, quando Epáfras estava com Paulo, informou a ele sobre a situação dos cristãos em Colossos. Epáfras, né, que fundou aquela igreja, certo? Aí, por um tempo, ele foi visitar Paulo na prisão, e quando chegou lá, ele informa Paulo sobre a situação da igreja. Olha o verso 8, o qual também, vou ler o 7, segundo fostes instruído por Epáfras, está vendo? Nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então ele relatou a Paulo a situação daquela cidade, daquela igreja. Os cristãos, irmãos, de Colossos estavam ameaçados por uma heresia que misturava elementos pagãos, judaicos e cristãos. Aí você começa a desenhar na sua cabeça, né, na sua memória, você começa a desenhar a igreja, a situação. Poxa, uma mistura de paganismo, judaísmo e cristão. Veja bem, olha o risco. Né? Os seus seguidores davam muita importância aos poderes
angélicos, as forças cósmicas, e há outros problemas também. Qual? Depositavam uma confiança numa série de observâncias religiosas que garantiam a benevolência e a manutenção desses poderes superiores. Olha aí, eles acreditavam em anjos, né, poderes cósmicos, e depositavam confiança em cima disso, né? Tinha uma série de observâncias religiosas sobre isso aí. Observância de festas anuais, mensais e sábados. Isso já é coisa de quê? Da lei. Judaizantes. Negócio de cósmico, angélico, da natureza, força. Isso é coisa pagã. Olha bem. Veja bem. Observância de festas anuais, sábados. Leis alimentares. Aí tem os textos, né? Que a gente vai ler. Olha o capítulo 2. Só para dar uma aguçada aí na curiosidade de vocês aí. Versículo 16, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faz árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Tá? Então veja bem, até o 21, né? Se morreste com Cristo, versículo 20, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não provoqueis aquilo, não toques naquilo outro. Olha bem, né? Tinha, né, os ascéticos, né, o asceticismo, o secretismo no meio deles. Sabe aquela de acreditar, de confiar, de crer em diversas coisas, em diversas áreas. Porque, o paganismo envolvido, judaísmo envolvido, cristianismo envolvido. Sabe quando a palavra de Deus fala que nós devemos nos esvaziar? É justamente para quê? Para que a sua mente possa ficar limpa e que você possa receber o genuíno evangelho, a palavra de Deus. Mas quando a pessoa, ela chega lá de fora, e ela chega carregada de crenças, de credo, de um monte de coisa, e ela começa a fazer uma salada de fruta aqui dentro, pensa bem, irmãos, o que isso pode acontecer? É daí que surgem as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos grupos. É daí que surgem diversos problemas, se não for detectado, se não for trabalhado e se não for resolvido. Não pode. Não tem como, a Bíblia não fala, não tem como você servir dois senhores. Lembram? E isso se aplica ao entendimento. Ou você vai seguir o cristianismo, ou você vai seguir o paganismo. Ou você vai seguir o cristianismo, ou você vai seguir o judaísmo. O que não pode é você pegar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e fazer uma base para você. Isso não dá. E é isso que vai ser combatido, porque os irmãos estavam sendo influenciados, lembram? É uma região, como vocês estão vendo no mapa aí, é uma região pagã, é uma região de gentios, é uma região que é de... eles não tinham o quê? Leis. Eles não tinham, as crenças deles eram outras.
Então isso é só para ajudar vocês a entender muita coisa que vocês vão ver nessa carta. Ok? Veja bem, os asceticistas acreditavam, né? Veja, olha o versículo 23, ó. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Os ascéticos, irmãos, acreditavam que você não podia dar prazer ao corpo. Porque se você dá prazer ao corpo, você está deixando ser levado pela vontade do corpo. E aí, deixando ser levado pela vontade do corpo, você está contaminando o corpo. Veja só. Eles tinham abstenção de prazeres carnais, né? E de conforto material, de quem busca, né, alcançar a perfeição moral e espiritual, seguidores de prática, né, seguidores de prática do ascetismo, acreditam que o autocontrole e os imprescindíveis para alcançar, é imprescindível para alcançar a Deus. Lembra que tem um grupo de uma seita, né? Hare Krishna. Eles são assim. Eles fazem abstenção de uma série de coisas do corpo. O catolicismo também, eles tinham uma prática, hoje eu acho que não tem mais, do autoflagelamento. Porque eles acreditavam que o autoflagelamento ia purificar o seu corpo. E você fazendo isso, você iria ter um autocontrole, e você então poderia chegar mais próximo de Deus. Olha o perigo desse negócio. Porque se a gente vai nessa onda aí, se a gente deixa esse negócio aí, você mina a morte e a ressurreição de Cristo. Porque ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele quem preparou esse caminho, e ele preparou com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua vida. Mas aí os caras que vieram do paganismo, né, dentro da igreja de Colossos, começaram com essa falsa doutrina. Né? Paganismo, judaísmo e cristianismo misturado. Olha bem. Olha o versículo 8 aí do capítulo 2. Olha o que diz aí, ó. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Devemos tomar cuidado, irmão. Às vezes, eu não importo, vamos supor, a pessoa quer, tipo, vamos pedir que os pregadores venham, né, vão se apresentar com uma calça jeans, uma camisa social, ficar bem apresentado e tal, aquela coisa toda. Ok, se entre os pregadores, se eles quiserem combinar isso aí, perfeito. Mas a partir do momento que começa a falar assim, não, porque uma roupa, né, uma roupa assim e tal, apresenta, Deus agrada mais. Opa, pera aí, irmão, pera aí. Aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente acaba fazendo disso uma regra, acaba fazendo disso um costume, acaba fazendo disso uma doutrina. Ó, os irmãos que vão na frente agora têm que vir desse jeito, porque é assim que agrada a Deus. Onde que está isso? Olha aí, ó. Isso é... Então quer dizer que o irmão que está aqui de chinelo aqui, ele não está bem apresentado na presença de Deus? Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se os pregadores quiserem, não, ok, mas irmãos, isso aqui é uma coisa só nossa, tá? A gente não passa isso para a igreja, não. Não vamos fazer disso assim uma regra, uma norma, um costume da igreja, não. Porque daqui a pouco nós estamos colocando aqui, né, o tipo de roupa,
né, o tipo de sapato, que as pessoas não têm que entrar dentro da igreja. É assim que começam as coisas. E a igreja de Colosso estava passando por isso. Por isso que está falando, cuidado que ninguém vos venha heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha o verso 18, do mesmo capítulo. Olha o que diz: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum, na sua mente carnal. E o verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de sua falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Tá? Então, tudo isso comprometeria seriamente a pureza da fé cristã, quando a gente permite que essas coisas começam a entrar. Então, veja bem. Então, qual era o problema dessa comunidade? Sincretismo. Tá? Que combinava ideias de outros filósofos, religiões, com a fé cristã. E eu estou falando aqui, paganismo, judaísmo e cristianismo, né? Essa mistura. Então, isso não funciona, isso não dá certo. Aqui era paganismo, judaísmo e tal. E para combater esses erros, Paulo enfatizou a divindade de Cristo e sua morte sacrificial na cruz pelos pecados. Ou seja, somente estando conectados a Cristo pela fé, uma pessoa pode ter a vida eterna, e somente por uma contínua conexão com Ele é que uma pessoa pode ter a capacidade para viver. O que nós vamos encontrar então dentro desse conteúdo aí da carta de Colossos? E nós vamos ver também que Laodiceia, né, ela também tinha alguns problemas, porque Paulo, lá no capítulo 4, ele pede para que essa carta se faça ser lida à igreja de Laodiceia, porque ela também tinha alguns problemas, e aí a gente vai entender, e quando lá no livro de Apocalipse, esta igreja é citada, e lá fala assim: tenho algo contra ti, por ser morno. Veja bem, então, um dos problemas que Laodiceia estava tendo era a morosidade. Olha que interessante. E vai ser tratado aqui com essa carta que Paulo também escreve para Colossos, Laodiceia, Herápolis, não sei se ela estava, a gente vai ver, mas o problema maior era Colossos e Laodiceia, tá bom? Eu pedi o Guilherme para imprimir isso aí, é só para vocês entenderem, porque a gente muitas vezes fala de Colossenses, né? Que é o livro, a carta que Paulo escreve. Mas essas duas igrejas também, elas são igrejas importantes, tá? Laodiceia é uma igreja importante, é uma igreja que Paulo, por ser um centro comercial muito fluente, tá? Então lá tinha vazão de muita gente, porque o centro comercial era rico, né? O comércio era rico, então aí era caminho, né? Dos viajantes e tudo mais. Mas lá para frente a gente vai ver isso aí, tá bom? Então essa é, fala, ô Brian. Sim, eles falam que foi perdida, mas tem alguns estudiosos, né, que acreditam também que a carta que ele manda é essa carta aqui, a carta de Colossos, foi para Laodiceia, e se faça ser lida. Tanto é que aí é onde
que é interessante isso, porque aí você vê, você pega, procura saber o km, a distância da igreja de Colossenses para a igreja, né, de Laodiceia. Você vê a distância que eles andavam, né, que os irmãos tiveram que andar. Às vezes a gente tem que andar aqui 2 quilômetros, né, 10 minutos, 5 minutinhos, a gente, não... Os irmãos lá andavam bastante, entendeu? Para fazer cumprir a vontade do apóstolo Paulo, porque era uma dificuldade, um problema que a igreja tinha. Uhum. Tem uns mapas bacanas, eu não tenho ele grande, né, mas uns coloridos lá, ó, o Evanildo tá lá, as Bíblias, né? Depois vocês pegam, sabe? Eu gosto assim, irmão, desses conteúdos, porque isso ajuda demais no você conversar com as pessoas, e isso aguça, sabe, a mente das pessoas, sabe? Quando elas veem assim, você leva esses conteúdos, você leva um mapa, você mostra e tal, a pessoa, poxa, porque essa é a diferença da igreja, uma das diferenças, porque de fato a gente examina, isso é examinar as escrituras, você possa estar bem preparado para poder falar com as pessoas, ok?